Boa noite a todos. É com muita alegria, né? Depois de um breve, vamos dizer isso, um breve espaço de tempo sem, né, poder estar aqui, mas isso aí, vamos dizer assim, o estudo de hoje, né, explica para a gente, né? Muitas vezes a gente tem que se priorizar determinadas coisas na vida da gente e a gente tem que entender o porquê, né? Ou tentar entender, mas continuar a nossa caminhada, porque nada na nossa vida é por acaso, né? Como o tema do estudo da noite de hoje não é por acaso, que está no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas, o item, o poder da fé, né? E diz, né, o primeiro passo diz assim: quando ele veio ao encontro do povo, um homem lhe se aproximou e lançou-lhe de joelhos a seu pé. E disse: Senhor, tenha piedade do meu filho, que é lunático, e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-os aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, ele saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus, em particular lhe perguntaram: por que não podemos nós, outros, expulsar o demônio? Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tiveres a fé do tamanho de um grão da mostarda, direis a esta montanha: transporta-te dali para ali, e ela se transportaria, e nada vos sereis impossível. Está em Mateus, capítulo 17, versículo 14 a 20. Muitas vezes, né, da maioria das vezes, né, falamos, né, que a gente tem fé, que a gente acredita as nossas dificuldades que estamos passando, né, e corremos atrás da felicidade, né, mas muitas vezes o foco, né, porque temos fé que nós vamos alcançar a nossa felicidade, que nós vamos resolver os nossos problemas. Mas esquecemos, né, como a nossa irmã que teve aqui na terça-feira, né, para que a gente possa resolver nossos problemas, né, é proporcional ao quê? Ao nosso aperfeiçoamento. Nós não queremos resolver os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas intempéries da nossa vida da noite para o dia. Cada um de nós estamos numa escala evolutiva. Cada um de nós estamos como se fosse, né? Nós estamos numa escola, né? Mas numa escola normal, que a criança ainda está lá, ainda na educação infantil, que está aprendendo ainda a caminhar, que ainda está aprendendo a escrever, reconhecer seu nome. Então, somos nós ainda estamos tentando galgar cada degrau da nossa escala evolutiva. Só que, lamentavelmente, nós nos descuidamos e começamos, né? Estamos a nos descurar. O que seria esse descurar? Né? Nós nos negligenciamos. A gente esquece, né? A gente esquece de dar atenção, o cuidado necessário das coisas que acontecem ao nosso redor. Né? A gente esquece também até de dar um amparo àquele que está do nosso lado. Mas a gente se diz que nós temos a fé verdadeira, a fé inabalável, aquela fé que a gente não desiste nunca. Mas chega na hora da gente dar, vamos dizer assim,
dar o devido cuidado, a devida atenção para a nossa melhoria, para nosso, né, fortalecimento da nossa fé, porque a fé, ela não é, eu acredito, eu tenho fé. A fé, a gente tem que se colocar-se à disposição da providência divina. Nós estamos aqui à disposição deles. Eles sabem melhor do que ninguém o que nós somos capazes ou não de dar. Antes mesmo da gente, que a gente acha que a gente sabe. Então é a gente se entregar e entender, né? E aceitar os desígnios do Pai. Aquilo tudo que acontece com a gente. Aí eu falo, eu tenho tanta fé, mas não consigo, né? As coisas não melhoram, as coisas não se resolvem, ou muitas vezes a gente se deixa apagar, né? A gente se apaga. A gente se apaga. E aí, o que acontece? A gente se perde no meio do caminho. Porque a gente sabe que a grande montanha, né, que ele fala aqui, são os nossos defeitos, as nossas dificuldades, né? Porque muitas vezes as nossas dificuldades são tão grandes, né, que a gente não consegue galgar a montanha da noite para o dia, né? Porque nós somos imediatistas, né? O ser humano é imediatista. Há um problema e a gente quer resolver da noite para o dia. E as coisas não são assim. Aí a gente aprende o quê? Na marra, né? A gente aprende, né? Não pelo amor, a gente aprende pela dor. E a gente aprendendo com a Madre Teresa de Calcutá, ela fez uma lista daquilo que ela considerava mais significativo para ela, né? Olha, né, a magnitude da Madre Teresa de Calcutá. É claro que a gente não estou me colocando na posição, porque estou muito longe ainda, mas a primeira coisa, que um dos pontos dela, que ela achava que era de significativo e de mais importância na nossa vida, era o quê? A fé. A fé surgia sempre na lista dela, com uma força mais poderosa do mundo. Então você vê, a Madre Teresa de Calcutá já nos proporciona, já passava isso para a gente, já nos ensinava, né, o quanto a fé é importante, mas a fé verdadeira, aquela do tamanho do grão da mostarda, né? Os outros falam, mas essa fé não vai levar a gente a lugar nenhum, pequenininha. Pelo contrário. Se a gente tiver esse pedacinho pequenininho na nossa vida, já vai fazer uma diferença muito grande. Porque as nossas mudanças não são feitos mágicos, que da noite para o dia a gente vai mudar. Eu não vou sentar aqui no centro, vou escutar as palestras e vou mudar de hoje para amanhã. Isso é uma transformação devagar. Cada vez, você vai aprendendo um pouquinho de cada vez. Você vai mudando de série cada dia que passa. Então, quando a gente leva para a doutrina espírita sempre fala da fé raciocinada, né? A gente tem que seguir essa fé raciocinada. Por quê? Porque ela se apoia nas leis. Que as leis, né, que são imutáveis. Elas não mudam. Olha quantos anos, né, Jesus esteve na Terra. Ela mudou em alguma coisa as palavras? As nossas podem ter mudado. Né? Porque a gente vai aprendendo, cada dia que a gente lê, né, o Evangelho, não é da mesma maneira que eu li há uma semana atrás. Que a gente vai aprendendo coisas novas, a gente vai pensando, a gente vai nos transformando. Então a gente tem que apoiar-se na justiça divina, saber que o porquê das nossas provações. Por que passamos por isso? Eu tenho tanta fé. Eu escutei isso, né? Eu gosto muito de fazer
para o meu dia a dia. Eu escutei isso muito. E muitas vezes até eu mesmo proferi isso. Não tem muito tempo, não, né? É porque eu tenho tanta fé, eu acredito tanto, e por que não está... Aonde que eu estou falhando? O que está falhando? Aonde que eu estou errando? Mas será que realmente a minha fé é do tamanho do grão dessa mostarda? Ela é uma fé que realmente eu me entreguei à disposição da providência divina, sabendo que aquilo que eu estava passando no momento era o que eu precisava para entender o mecanismo da fé na minha vida. Será que, né? Porque a gente sempre acha que a gente está certo, que a gente tem fé, mas as coisas não mudam, né? Porque a fé é a certeza, né, na providência divina. É como a gente diz, coloca o pé que Deus coloca o chão. É você acreditar, independente se você não está ali vendo, mas você acreditar que Ele acredita na gente. Ele acredita na gente. Né? O Pai acredita. Se Ele não acreditasse na gente, que a gente tem potencial para mudar, que a gente pode mudar, mas que a gente tem que acreditar, né, que a fé faz toda a diferença. Por quê? A fé é a mãe de todas as virtudes. Ela está enraizada em tudo. A fé está enraizada na caridade, ela está enraizada no amor ao próximo, ela está enraizada em tudo. Então, isso aí é uma palavrinha pequenininha, mas com significados enormes na nossa vida. Então, a gente tem que começar o quê? A entender, né, o que realmente, né, o significado, né, dessa montanha, né, desses problemas que a gente tem, né, que a gente sabe, né, que a gente pediu para a gente se melhorar, mas só que a gente agora está aqui na nossa vestimenta, a gente não está sabendo como lidar, né? Aí começam as nossas dificuldades morais, fica os nossos vícios, as nossas aflições, e a gente acha que a gente está sendo injustiçado. E a espiritualidade esqueceu de mim. Ela não esquece de ninguém, gente. Em momento algum, nós somos esquecidos. Pelo contrário, somos lembrados em todos os momentos. Só que muitas vezes estamos tão envolvidos naquela dor que a gente não consegue olhar e nem ver os pequenos sinais, né? Na terça-feira, né, vamos dizer, olha como é que as coisas têm um link, né? A Joana que falou, né? Quando, né, Jesus veio para falar, né, né, as pessoas, ele não poderia chegar perto né, de determinadas, né, pessoas que não têm ainda o detrimento do conhecimento e querer falar coisas difíceis que a pessoa não iria entender. É igual a gente. Hoje, nós estamos no século XXI, nós não temos ainda a condição e a espiritualidade não tem nem palavras para nos explicar determinadas coisas. Você imagina? Então, olha naquele tempo, ensinar até o povo, né, na época de Moisés, né, ele tentando tirar, se eu querendo falar uma coisa direta para eles. O que eles iam pensar? Tá maluco. Não ia entender. Então, tudo tem o seu tempo. Então, em vez da gente se preocupar em depurar a nossa dor, né? Não procurar, por que está acontecendo? Hoje a gente não sabe, mas com certeza, daqui a um tempo, nós vamos saber o porquê passamos por essa dificuldade. Não nos agarremos em querer saber o porquê de tudo. Vamos tentar entender o que nos passa
E como trabalhar essas dificuldades na nossa vida? Vai ser da noite para o dia? Vai ser uma encarnação? Não, vai ver que precisamos de várias, com certeza vamos precisar de várias delas para poder nos melhorar, né? Porque essas dificuldades, muitas vezes, foram erguidas, né? Essas montanhas foram erguidas por nós mesmos, não é de agora, não. A gente traz essas montanhas de dificuldades de outras encarnações, que a gente está tentando trabalhar, né? Ai, consegui um pouquinho nessa encarnação. Já é uma coisa. Vamos, né, ter uma outra oportunidade de retornar aqui. E aquele conhecimento ganho nunca é perdido. E a gente vai tentando. A gente vai tentando cada vez mais subir, né? Desbravando essa montanha de dificuldades que nós mesmos erguemos ao nosso redor. Nós que nos cercamos por elas. Aí depois a gente quer delegar, né, essas dificuldades à espiritualidade, a Deus que esqueceu da gente, mas a gente esquece de pensar que essas montanhas foram construídas por nós mesmos. Então a gente tem que ter, né? Eu sei que é difícil a paciência, a fé, de que a gente vai de pouco a pouco caminhando para a gente galgar até o topo. Mas a gente tem que saber que a gente vai aos poucos. Aí a gente faz, os outros falam assim, mas vale a pena? Ai, vale a pena? Com certeza vale a pena. Com certeza. Porque quando chegarmos lá em cima no cume, e vamos chegar. Pode demorar um pouquinho, mas vamos chegar. Toda a grandeza do bem, da harmonia, da paz interior, né? Que tudo que é belo, tudo que a gente, muitas vezes, a gente tapou os nossos olhos para aquelas pequenas coisas, pequenas florzinhas do caminho que foram colocadas ali para amenizar os nossos dias de problema, a gente deixou de olhar, né? A gente deixou de sorrir, a gente só focou na coisa ruim, a gente não focou na coisa boa, no aprendizado. A gente esqueceu, né? Nós mesmos nos prendemos por grilhões que a gente atrai do passado e ainda angariamos agora no presente. Aí a gente não pensa, né? E a gente tem essa ferramenta, que é uma palavrinha tão pequena, né? 2 letras, mas que tem uma extensão tão grande que a gente poderia, né, modificar, mas a gente esquece. A gente esquece de modificar, a gente esquece de pensar, né? Quando Jesus, né, ele fala, né, que a fé que move a montanha, né, essa fé será a que fará de nós o verdadeiro vencedor dos obstáculos, né? Que nós encontramos no nosso próximo caminho, em todos os caminhos. Então a gente tem que ter assim a paciência, né? Porque, vamos dizer por mim, né? Não sou muito paciente, né? Estou aprendendo, né? A gente aprende, né? A gente começa, como eu vou falando, aos poucos. Coisas que antes você não pensava, você só pensava do lado ruim. Mas desse lado ruim, o que eu posso te tirar de bom? O que ela trouxe? Ela trouxe que a fé ajuda nós em qualquer momento. Porque minha fé está enfraquecida. Está enfraquecida porque nós deixamos acontecer. Nós deixamos. Se a Madre Teresa de Calcutá diz
que na lista dela é uma pessoa, né, tão frágil, né? Quem já conhece de foto, né? Uma pessoa miúda. Ela tinha que ter fé mesmo. Por quê? Porque ela trabalhava em prol não dela, mas em prol do próximo. Quantas vezes ela bateu na porta de uma pessoa pedindo doações para ajudar aos pobres carentes? Quantos nãos ela levou? Né? Eu costumo dizer, né? O não a gente já tem. A gente já nasce com não. A gente tem que aprender, né? Mas a gente ainda se espanta quando ganha um não, né? A gente ainda se espanta quando a gente ganha. Mas o não a gente já tem. E isso ela entendeu. Que o não ela já tinha. Tanto que ela o quê? Ela continuava pedindo. Mesmo aquele que dava um não. Por quê? Ela tinha fé. Ela tinha fé, ela acreditava que essas montanhas que foram construídas, né, no caso dela, não por elas, mas né, que ela teria que enfrentar, porque ela tinha um propósito na vida dela, em ajudar outras pessoas. Ela iria transportar essas montanhas. Então, assim somos nós. Nós temos como fazer isso. Mas só que muitas vezes a gente esquece que nós somos seres imortais, né? Nós estamos aqui hoje, né? Eu estou aqui hoje como Mônica, né? Amanhã, né? Posso estar como outra pessoa, pode estar, não estarei como outra pessoa, né? Mas o conhecimento a bagagem do meu conhecimento, eu vou levar, né? E a gente vai acumulando essa bagagem, a gente vai se aperfeiçoando como um diamante bruto. A gente vai se lapidando no conhecimento. E nós temos essa oportunidade de nos lapidar. Por quê? Porque nós temos o conhecimento, nós temos as obras básicas, nós temos a doutrina espírita, que pode muitas vezes, né, pode sempre, não, nos esclarece as dificuldades, né, que a gente tem do dia a dia. O que a gente pode fazer? O que vamos fazer? Né? Como vamos fazer? Mas isso aí a gente tem que querer. A gente tem que pensar, a gente tem que analisar, né? O importante é dar início a essa grande viagem pelo nosso íntimo, né? Tomar decisões, né? E modificar tudo aquilo que a gente precisa modificar, né? E estar determinados ao quê? A vencer. Porque a fé é a certeza de que Deus está agindo mesmo quando não vemos. Ele age sempre. Só que muitas vezes nós estamos, né, tapamos os nossos ouvidos, fechando os nossos olhos e não vemos os pequenos sinais. Aí o que a gente pode fazer? Né? Então a gente pode, por exemplo, né, no nosso dia a dia, isso acontece muito. O que a gente pode fazer quando, de repente, na nossa vida, a gente se depara com uma grande tempestade, que sopra ventos que não conseguimos ficar nem em pé contra nós mesmos? Vamos fazer o quê? A princípio, vamos querer lutar, né? Querer tentar ir contra o vento, né? Andar para a gente poder chegar onde a gente quer ir, né? Mas muitas vezes a nossa caminhada na matéria, ela se parece exatamente, né, como se fosse uma cena de filme, né? A gente quando vê, né, uma pessoa lá, né, ou no deserto, com aquele vento, areia nos olhos, ela tentando ir de frente, medindo forças com o vento e não conseguindo. O que acontece? Ela só está retrocedendo, indo para trás. Ela está indo. Mas quando a gente começa a entender, a gente olha para o vento e a gente tem uma nova postura da gente ir a favor dele,
e entender o motivo dele, a gente começa a caminhar, né? Porque isso aí não é uma quebra de braço, né? Para dizer quem tem mais força, se é você ou é a tempestade. É você entender como seguir aquele caminho, como seguir um caminho que tem uma tempestade ou aquele que tem vários pedregulhos. É você aprender com aquilo que te apresenta no momento, né? E saber que a gente não está sozinho. Nós temos, né, os mentores de luz que nos ensina sempre, né, sobre a resistência, a resiliência do nosso dia a dia, que a gente tem que ter, né, para que a gente possa se alinhar os nossos pensamentos, para que a gente possa saber, né, se envergar com fé. Porque muitas vezes a gente, como diz assim, se prostrar de joelhos, eu não posso. Né? Por quê? Eu sei que eu estou certo. Né? Será realmente que a gente está sempre 100% certo? Né? Então a gente tem que aprender o quê? A inclinar o nosso corpo para frente, receber aquela rajada de vento, mas saber que inclinando o nosso corpo para frente, nós não vamos fazer uma queda, quando a gente bota uma pessoa de um lado, né, cabo de aço, né, puxando de um lado, puxando do outro. Por quê? Nós aprendemos a lição. A gente sabe que a gente tem que... O motivo não é a gente brigar com a tempestade, é a gente aprender a se alinhar com ela, aprender o que ela nos traz de ensinamento. Que se ela se encontra ali, nós precisamos mudar alguma coisa em nossa vida. Tem alguma coisa que está faltando. Cadê a nossa fé, né? A gente fala que a gente tem uma fé do tamanho do grão da mostarda, que nós somos resilientes. Se nós somos resilientes, por que então não estamos conseguindo nos alinhar? Por que não estamos conseguindo entender, né, esse vento que nos atinge? Muitas vezes, né, no plano espiritual, quer mostrar para a gente, né, que a gente precisa praticar o quê? Uma humildade consciente. Uma humildade que precisa o quê? Da força realmente da fé verdadeira, de uma prece, de uma reforma íntima, de uma transformação. E quando esse vento estiver muito violento, né, a gente tem que focar na sua base. Focar em quê? Lembrar, né, quem você é, da sua missão na colheita do bem. Qual o seu propósito aqui? O que você tem que se fortificar? O que você tem que entender? Muitas vezes, estar numa família difícil, numa família com conflitos, né, ou num trabalho difícil, você foi colocado ali que a gente sabe que o acaso não existe. Está ali o quê? Para você se depurar, para você entender, para você botar em prática aquilo que você aprende na doutrina. Porque o conhecimento que não é colocado em prática é um conhecimento perdido. Você não... Né? Eu li o Evangelho todinho, de cabo a rabo, eu sei tudo que fala. Tá, tudo bem. Mas você coloca em prática na sua vida o que está aqui escrito? Claro que a gente sabe que não é fácil, né? Que não é fácil. A gente não muda da noite para o dia, né? Porque a fé sincera e verdadeira é uma fé calma. É uma fé que faculta a paciência no nosso dia a dia.
tendo o ponto de apoio, né, na inteligência e na compreensão das coisas. Por quê? Porque tem certeza que vamos chegar no objetivo visado. Já a fé vacilante vai acontecer o quê? Ela sente o quê? A sua própria fraqueza, que ela estimula interesses que não vai fazer a nossa transformação que a gente precisa. Ela não vai suprir aquilo que a gente precisa. A força que a gente precisa, a força que acalma, a força que pacifica. A calma na luta do nosso dia a dia, a calma diária, o transpor das nossas montanhas, né, de dificuldades, é um sinal de confiança. E a gente acredita na doutrina, a gente acredita nos desígnios, que ali eles estão o quê? Eles estão fortificando, nós estamos também, porque a gente tem que confiar em Deus, tem que confiar em nós mesmos, nos ensinamentos do Cristo, para saber que a nossa fé é robusta e ela dá perseverança, né? E energias nos recursos que a gente precisa para transpor os obstáculos da nossa vida, do nosso dia a dia. Eu sei que a gente falando assim, falar é fácil. Com certeza, gente. Né? A gente sabe que é difícil, que a gente precisa entender, né? Que é difícil, ainda mais quando você passa por muitas tempestades, uma atrás da outra, né? Muitas vezes a nossa fé, ela dá um balanço, né? Mas nós temos instrumentos na nossa mão que a gente pode. Mas qual seria esse instrumento? Ore, gente. Ore sempre, em todo momento, em todo lugar. Né? Nos últimos, vamos dizer assim, no último ano, né? Eu aprendi uma coisa assim. Eu orava, né? Mas sempre assim, né? Antes de dormir, quando fazia o culto do Evangelho no lar, muito importante também para fortalecimento, né? Edificar o nosso lar, fortalecer a fé de todos que estão ali dentro, tanto encarnados quanto desencarnados que estão ali, que também precisam de conhecimento, né? Todos os nossos irmãos hoje aqui desencarnados que estão aqui precisam do conhecimento tanto quanto nós. Só não estão com o corpo, né, físico, mas também estão atrás sedentos e tendo a oportunidade de estar numa palestra pública, né, para escutar, né, não a minha palavra, né, mas a palavra do Evangelho, que nos sustenta, que nos edifica, né, e saber que o poder da fé demonstra, né, de um modo especial e direto, uma ação magnética em nossas vidas. É porque muitas vezes nós não temos os olhos de ver, né? O padrão vibracional que realmente o poder da fé pode estar transmitindo só num pensamento, né? Porque quando a gente se fala, né, em fé, orar, né? Eu tenho, né, uma amiga, né, que ela sempre fala, eu oro, mas não resolve. Falei, então você está orando errado. Vamos começar a ver para que lado que você está pedindo, né? Porque muitas vezes a gente pede o que a gente acha que a gente precisa. Agora eu já começo a entender, eu deixo na mão, né, da espiritualidade amiga que sabe que é melhor neste momento para mim. O que vai servir de ensinamento,
de fortificar a minha fé é passar por aquele caminho. Pode não ser o que eu gostaria, mas é o que eu preciso no momento. E a gente tem que o quê? Resistir firmemente no nosso caminho. O vento, a tempestade pode ser forte, mas ele é temporário. Aguente firme. Reabasteça suas forças. Como? Nós temos. Estude, leia, ore, acredite. Tudo passa. Tudo é temporário. Você não está sozinha. A tempestade vai passar. Uma hora ou outra. Quando for necessário. Quando a lição for aprendida. Quando a gente entender realmente essa fé robusta, essa fé que a gente precisa ter em nossa vida e o poder transformador que ela tem. Só assim a gente vai mudar. Só assim a gente vai achar, né, se vale a pena, né? Porque a gente acha que não vale a pena. A gente não pode, de jeito nenhum, né, perder a esperança, porque a fé verdadeira, a gente sabe, ela é inabalável. Por pior tempestade que tiver, você está ali perseverante. Você sabe que amanhã é outro dia. Eu não tinha isso, não. Eu achava que tinha que ser resolvido as coisas hoje. Se eu estou fazendo hoje, por que não era resolvido? Mas hoje, quando eu acordo e abro meus olhos e vejo que eu tenho a oportunidade de estar aqui, num planeta que pode ser de provas e expiações, mas que Deus está renovando mais um dia a minha fé, que dias melhores virão, e que ela sim vai ser uma fé inabalável, eu só tenho gratidão. Por quê? Porque somos imortais. Não do jeito que, né, que a gente escuta, né? Como disse a minha filha, deixa para a próxima. Vou deixar para a próxima. Não, não tem que deixar para a próxima, não. A gente tem que tentar. Não é que nós vamos conseguir tudo que a gente prometeu fazer nessa. Mas pelo menos a gente tentou. E o que a gente tem que fazer? Mover-se, erguer-se, segure-se e vá em frente. Foi isso que Jesus nos ensinou. E é isso que ele continua nos dizendo até hoje. Ele e o Pai estão esperando por nós lá no final do caminho. Ele não desiste da gente. Então não vamos, quando a gente acordar, esse dia, eu vou para aquele trabalho chato, eu não consigo mais ter esperança, eu não consigo mais ter fé. Não, é difícil para você, mas pode estar muito mais difícil para outras pessoas. E ela continua lá. E ela continua lá. Ela continua. Eu trabalho com uma pessoa, ela não é espírita. E, assim, é uma pessoa que eu costumo falar que ela é espírita, mas ela não sabe. Ela não sabe, né? Ela ainda não sabe. Mas eu aprendo muito com ela. Por quê? Ela sempre diz que ela acorda orando, ela faz o serviço de casa orando, ela faz a comida orando, ela trabalha orando, ela vai para o colégio orando. Aí eu falo assim, né, eu chamo ela de tia. Eu falei, mas tia, como é que você consegue? Ela falou assim, minha filha, a gente aprende que a gente não está sozinha nunca. E quando a gente aprende isso, a gente tem que trazer para a nossa vida
toda essa energia boa. E quando você agradece, quando você acorda, pode não ser o emprego dos seus sonhos, mas obrigado, Senhor, eu tenho. Pode não ser a comida que você gostaria de estar comendo, mas eu tenho como agradecer. Pode não ser a família exemplar que eu gostaria de ter, mas é a família que Deus me deu. Então, a minha prece não é uma prece igual com palavras bonitas. Eu só peço todos os dias, da minha casa até o meu trabalho, que Deus edifique meu lar, que Deus fortaleça a minha fé, que Deus me dê força para que o grão da minha mostarda, tão pequenininha e tão insignificante, ela possa florescer e crescer. E que eu possa atingir não só a minha família, mas a todos que convivem ao meu redor. Então eu quero distribuir a minha fé com cada um que está aqui no meu ambiente de trabalho. Porque se eu aprendi uma coisa boa, eu quero compartilhar com todos que estão aqui comigo. Então, quando ela falou isso, eu falei assim, eu tenho muito que aprender. Eu tenho muito que aprender. E ela falou que ela sempre fala, né, que eu até já decorei, que ela não reclama, não reclame, não critique, não julgue, não pense que você não é capaz. Você é capaz, nós somos capazes, mas a gente tem que acreditar na gente, acreditar em Deus, que Ele acredita na gente. Não deixar de orar nunca. Não perca sua fé em Deus. Faça seu grão da mostarda, tão miudinha, crescer. Ah, não vou conseguir ainda. Mas aquela fé pequenininha, se vocês souber o poder que ela tem de transformar e de modificar a nossa vida, a gente nem falaria isso. Então, quando a gente escuta isso, a gente se sente, né? A gente fica assim, ai meu Deus, né? A gente fala que a gente tem conhecimento, mas a gente não pratica. A gente encontra uma pessoa que aprendeu, né? Uma pessoa já de idade, ela tem 75 anos. Mas olha o conhecimento. Ela é agradecida pelas dificuldades, pelo que ela aprende. E pede sempre que a fé dela aumente. Ela falou que a primeira coisa, quando ela coloca o pé dentro do serviço dela, que a fé transborde dentro do meu ambiente de trabalho. Que a fé enraize em cada sala de aula que aqui está. E cada pessoa que está aqui neste ambiente de trabalho possa levar para casa um pouquinho desta fé. Então, quando eu saio de lá, eu saio com o coração aquecido. Que eu tenho um pouco dessa energia. Olha, nós somos deuses. Nós temos nossa luz interior. Ela compartilha essa fé que ela diz que é tão pequenininha, num ambiente que tem mais de 40 professores. Né? Se a gente pudesse ver, né? Eu não tenho esse dom, né? O que sai dela quando ela fala isso? Que ela quer que emane para todas as pessoas. Então, por que não? Aí eu comecei assim, a gente começa a pensar, né? Como é que a gente pode fazer isso? Né? Vamos começar por nós mesmos. Vamos ser agradecidos todo dia, né? Da nossa vida. Né? Vamos retomar o caminho interrompido. Né? Porque de vez em quando a gente, no meio do percurso, né? A gente vê que aqui está muito difícil, a gente dá uma... vamos para a esquerda para ver se está mais fácil. Né? Que a gente está sentindo muitas dores, né? Mas infelizmente a gente não tem para que lado fugir, né? A gente pode ir para aquele caminho,
mas nós vamos dar de cara de novo daquela dificuldade. E a gente tem que estar munido, preparado. E a gente tem todo o instrumento nas nossas mãos. A gente só tem que ter a paciência e utilizá-lo no nosso dia a dia. É isso que a gente tem que fazer. É entender essas dificuldades, abaixar nossa cabeça, pedir força, pedir que a nossa fé, né, seja, né, realmente essa fé robusta, essa fé que contagia, a fé sincera, a fé que acalma a nossa vida, acalma o nosso coração, né? E não confundir também a fé com presunção, né? Que nós somos os bons, nós temos. Não, não confundir. Porque a verdadeira fé, ela é humilde. Ela possui mais confiança em Deus do que em si próprio. Tanto que quando oramos, seja feita a sua vontade e não a minha. Porque eu confio nele. Porque na hora que eu colocar meu pé ali, eu não vou vacilar para saber se tem um terreno firme, porque eu sei que ele vai botar o chão, que ele vai estar ali me ajudando a prosseguir. Então eu só tenho o quê? Agradecer. Agradecer essas lições que a gente que passa pela vida da gente. E a gente muitas vezes a gente não quer. A gente não quer ver. A gente não quer ver. A gente não quer ver, a gente não quer aceitar. A gente se acha solitário, né? Então, vamos nos entregar, né, absolutamente, né, à providência divina. Saber que realmente Ele sabe o que é melhor para a gente. Eles fortificam a nossa fé. Eles nos dão subsídios. Que as dificuldades na nossa vida são aprendizado. Né? Que não tenhamos, estou esquecida. Não, Ele coloca anjos na nossa vida. Anjos encarnados e desencarnados, pessoas que se importam, que mandam mensagem, que procuram, que dão a palavra que a gente precisa ouvir, que ele faz o quê? Ele deixa a nossa vida melhor. Ele começa a fazer a gente entender que a fé realmente ela é raciocinada. Que a gente precisa entender essas dificuldades, que a gente precisa entender e parar de construir montanhas ao nosso redor. Que a gente possa abrir essas montanhas e que a gente possa compartilhar todo esse conhecimento, né, que a gente angaria durante a nossa vida para o nosso próximo. Que a gente possa compartilhar essa fé verdadeira, essa fé raciocinada com aqueles que estão ao nosso derredor. Não só na nossa família, mas nas pessoas que estão ao nosso lado. Saber que tem sempre uma mão estendida para a gente. É só a gente estar atenta aos detalhes pelo caminho. E ser sempre o quê? Agradecida. Agradecida a Deus, agradecida ao nosso anjo guardião, que está sempre ali, né, botando na nossa cabeça, falando, nos lembrando, não vai por aí, vai por aquele caminho, procure leituras edificantes, procure trabalhos edificantes, entenda a dificuldade do seu próximo, ou do seu parente, do seu cônjuge, do seu filho, do seu patrão, da sua caminhada. Olhe para o seu caminho com os outros olhos, né? Olhe como se fosse aquele terreno que teve a semente que brotou, a verdadeira semente, a semente da fé.
a semente que prosperou, que possamos levar, né, para o nosso lar. Tudo na nossa vida, tudo tem jeito. Nós só temos que ter, né, a paciência, a fé fortificada, que as coisas irão se modificar, as coisas irão se transformar, e nós não estamos sozinhos. Nós estamos sempre, em todos os momentos, sendo ajudados. Nós só precisamos ficar atentos aos sinais e que possamos ser sempre agradecidos toda vez que acordarmos, que Deus possa fortificar a nossa fé, que Deus possa nos dar a força para prosseguir, que essa tempestade que hoje nos assola, ela é temporária, ela vai passar. Tudo passa na nossa vida. Que Deus, na sua infinita bondade, possa, em cada coração, né, encarnados e desencarnados que hoje estão aqui, né, fortificar a fé de cada um que aqui estamos, que nossa sementinha do grão de mostarda, ela cresça, ela prospere cada vez mais e que possamos espalhar no mundo. O mundo está precisando ter fé, está precisando de amor, né? Nós precisamos propagar isso, né? O que Jesus veio à Terra, né? Nós não somos invisíveis para a espiritualidade. Jesus sabe de cada um de nós o que precisamos e como precisamos. Que a fé possa nos pegar no colo, né? Nos acalentar, e nós sabemos que tudo na nossa vida passa. Muita paz para todos nós.